Finalmente estamos voltando com o projeto mais aguardado aí pela galera que está inscrito no canal, acompanhou os 16 episódios da plataforma de Ensino à Distância. É um projeto que ficou parado aí esse tempo, mas que agora eu vou voltar com ela e com algumas ideias que eu estou tendo para esse projeto, uma proposta diferente de como eu vou fazer daqui para frente. Porque se eu for fazer do jeito que estava antes, dificilmente eu vou conseguir lançar vídeo com uma boa frequência ou até mesmo lançar vídeo sobre a plataforma EAD. Então no episódio de hoje, assim, confesso que já estou alguns meses sem pegar no projeto, sei lá, 6, 7 meses sem pegar no projeto. Então a ideia aqui desse vídeo é contar algumas ideias que eu estou tendo para ele e também relembrar o código, ver lá no GitHub, dar uma olhada no que eu fiz, dar uma olhada no que eu já mostrei como vídeo. E aí baixar ele, tentar rodar na minha máquina, ver o que acontece, porque agora vai ser assim, eu não vou conseguir mais desenvolver ele para preparar a aula, para mostrar para vocês, vai ser tudo ao mesmo tempo, eu vou codar ele junto com gravando aqui, depois eu edito o vídeo com as partes realmente importantes e vai subir assim. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, mas o projeto não vai perder didática, qualidade. Eu vou explicar as coisas técnicas, fundamentais que eu vou estar mostrando, certo? Que eu vou estar fazendo, isso é claro. Então esse era o primeiro comunicado que eu queria passar para vocês. A segunda coisa é, esse projeto é um projeto que, vamos dizer, só os fortes vão ficar comigo até o final. É um projeto que vai ter, sei lá, dezenas, centenas de episódios. Então é um projeto que cada vídeo, por mais máximo de esforço que eu dê para entregar ele vai ter, é um projeto de pouco acesso, a não ser que algum episódio eu explique algo específico que interesse a todos, certo? Mas no geral, não é todo mundo que acompanha, apesar de ser um projeto extraordinário de tecnologia, de conteúdo técnico que muitas vezes até em vários cursos pagos você não vai encontrar. Então assim, eu gostaria muito que todo episódio que eu lançasse, todo mundo que acompanha recebesse a notificação que esse episódio saiu. Então nem sempre o YouTube entrega para todo mundo. Se eu posto no Facebook, ele vai entregar para 10%. Então todos os lugares eles vão entregar para 10%, sei lá. Então qual que é a minha ideia aqui? Eu criei um canal no Telegram, que é um canal basicamente onde só eu posso falar. E aí é mais para notificar a cada episódio novo que sai dessa série para vocês e todo mundo receber essa notificação, que é muito importante que você assista para manter esse projeto, certo? Porque ele é feito para vocês. Então peço muito que vocês entrem nesse grupo do Telegram, nesse canal. Vou deixar o link na descrição para vocês acessarem. Se vocês quiserem falar comigo, tem o grupo do Programador a Bordo no próprio Telegram, certo? Lá é um grupo maior, para a gente pode discutir qualquer coisa em relação a conteúdo técnico, em relação ao conteúdo do canal. Mas esse canal do Telegram, da plataforma EAD, é para notificar vocês de novos vídeos. Se você por acaso não tem Telegram e não pretende instalar ou coisas do tipo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de um Google Forms aqui para você colocar um e-mail para que eu te notifique por e-mail também de cada novo episódio. Então dito isso, vamos lá, as coisas que eu estou pensando assim, mais técnicas para esse projeto. Primeira coisa e eu gostaria que vocês comentassem aí para a gente discutir e ver melhor, é a adoção do TypeScript nesse projeto. Surgiu até uma issue antiga já no GitHub, alguém perguntando se teria TypeScript, a princípio eu disse que não, mas eu estou começando a achar interessante porque vai ser um projeto grande e complexo e eu acho que TypeScript vai ajudar bastante. Uma outra coisa legal também que eu já estou pensando aí é que agora, como saiu o Dino como um novo runtime JavaScript, quem sabe lá para frente a gente consegue rodar o nosso projeto plataforma EAD no Dino, se for mais interessante, né, na questão de segurança, na questão de performance. E aí já é possível agora a gente já adicionando algumas compatibilidades. Por mais que o Dino também aceite, vamos dizer, JavaScript puro, ele já aceita TypeScript também de forma nativa, vamos dizer assim, então já seria interessante o nosso projeto TypeScript já para rodar lá. Uma outra coisa, para dar um grau um pouco melhor de compatibilidade no futuro para Dino, é tirar todos os nossos requires export, que é padrão CommonJS do Node, para o formato do ECMAScript 6, que é import e export. Então a gente pode utilizar o Babel para transpilar de import e export para CommonJS e a gente rodar a nossa aplicação Node através desse bundle, através desse arquivo gerado. É claro que isso eu faria como videoaula e mostrar para vocês como é que faz essa configuração. E se mais para frente a gente quiser rodar nosso projeto no Dino, não precisa transformar todo os import e export para o padrão do ECMAScript 6, porque já vai estar sendo feito, beleza? Uma outra coisa que eu estava fazendo no projeto, antes de parar com os videoaulas, era começar a parte de testes dele. Porque no início era um projeto bem didático,
Mas depois eu pensei, esse projeto pode ser um projeto sério mesmo. Um projeto open source, que eu já só vi esse tipo de projeto com a proposta que ele está sendo feita através de empresas pagas, certo? Então, ser um projeto bem maneiro ele ser open source. Projeto mega grande, completo, complexo, isso é open source. Então eu pensei, vou ter que trabalhar com testes nesse projeto. Então eu comecei a implementar uma camada de testes ali. Eu vou mostrar mais ali quando eu estiver falando da parte de código, fazendo um overview ali do código, do que eu fiz, qual que é a minha proposta de teste para esse projeto. É claro que vai ter um TDD. E aí a ideia é cobrir com testes tudo que a gente fez até agora e depois programar de acordo com a forma correta de programar com um teste, que é você escrever o teste primeiro, você faz o código para passar, você roda o teste, ele vai quebrar, tu faz o código, ele passa e aí você vai nesse ciclo, escreve o teste, que sua aplicação quebra, tu faz o negocinho lá, o código, ele passa a funcionar e você vai seguindo nesse ciclo do TDD. Então também trazer essa proposta de teste. Eu quero saber o que vocês acham, comentem aí sobre o TypeScript, sobre o import e export do ECMAScript 6 e também sobre a ideia de comunicação aí do Telegram para vocês receberem essa notificação de cada novo episódio e também nessa proposta de eu gravar agora meio ao vivo, certo? Eu codando ali, a gente definir as tarefas juntas, igual a gente estava fazendo lá no Trello, de repente agora faz isso no GitHub e aí a gente vai codando essas coisas junto. Uma coisa que eu preciso muito de vocês também, que vocês podem fazer, na verdade eu gostaria muito que vocês fizessem, vai ser bom para vocês, é vocês também colaborarem com o projeto. Vocês peguem, se a ideia é definir as tarefas que precisam ser feitas, vocês podem pegar ela e fazer também. E vocês mandam como por request, sempre coberto com teste, e aí vocês mandam por request, e aí eu vou analisar, a gente pode discutir, você pode de repente ter que melhorar algumas coisas, é assim que funciona nas empresas, se melhora alguma coisa ali, pode ser que depois eu aceite, e aí eu faço um vídeo comentando a sua contribuição, se for uma contribuição grande eu faço um vídeo só sobre ele, só sobre a sua contribuição, se for algo pequeno eu encaixo ela no meio de um vídeo meu que eu vou estar fazendo. Então dessa forma a gente vai criar esse projeto de forma muito mais rápido. É claro que a sua contribuição não precisa ser só de features, só de novas funcionalidades, pode ser corrigindo um bug, pode ser atualizando dependências, melhorando a segurança, melhorando a documentação, pode ser todo tipo de contribuição, vai ser super bem-vinda, porque esse projeto é nosso, eu não quero fazer ele sozinho, a ideia é vocês fazerem também, para vocês terem experiência, prática, de fato, vai ajudar muito, vai te ajudar, vai me ajudar. E é isso que eu queria falar aqui de recado, comente aí tudo que eu questionei aqui e vamos lá mostrar a parte prática, vamos dizer assim, eu rodando esse projeto e fazendo review do código com vocês. Para começar a relembrar aqui, então, começar a olhar aqui o GitHub do projeto, para tentar lembrar de qualquer coisa, clonar esse projeto, rodar ele, atualizar as dependências dele, porque algumas coisas já evoluíram. O próprio Node aqui já está numa versão mais recente, a gente já pode até utilizar o Optional Chaining lá do novo do JavaScript, certo? Que o Node já está dando suporte por causa da atualização, eu acho que é a versão 14, certo? A gente pode atualizar aí a versão do nosso Node. Eu só quero ir relembrando aqui as coisas que eu fiz. Eu lembro muito bem que eu fui gerando as tags aqui de cada aula para ficar organizado. Só que eu fui desenvolvendo esse projeto antes de ir fazendo as aulas, certo? Então sempre foi um projeto planejado. Então eu ia, codava, via a melhor forma de fazer e tal. E depois eu elaborava tudo que eu fiz como aula e passava aqui para vocês. Só que aí eu fiz uma coisa que eu não pensava que eu ia fazer, que é jogar tudo que eu fiz pro master do GitHub. Até então eu versionava até em outro servidor, que eu acho que na época o GitHub ainda não permitia repositórios privados. Então acho que eu colocava no GitLab. E aí eu falei, vou deixar tudo que eu for fazendo, todas as boas práticas, microcommit lá no master do GitHub. Só que eu já tinha feito tanta coisa, não estava commitando, que eu acabei jogando muita coisa pro master ao mesmo tempo, em um único commit, que é uma boa prática que eu falei que a gente deveria seguir desde o início, que é fazer microcommit. Então aqui eu sei que tem bastante coisa que eu fiz, tem alguns commits a mais que poderia ter sido commits menores, certo? Então aqui na aula 16 que eu fiz com vocês, que já foi pro ar, a gente chegou até a parte do token, certo? A gente gerou o token, a gente adicionou um middleware lá na nossa rota. Eu tava olhando o código aqui, a gente adicionou esse middleware, agora tem que lembrar onde tá, mas eu acho que aqui no auth eu tenho essa parte aqui de estratégia, certo? Que a gente fez
o middleware. A gente começou fazendo em outro lugar, na verdade eu fui relembrando agora há pouco, vendo a videoaula que eu fiz. Então, aqui, essa parte aqui é uma parte que a gente vai trabalhar ainda, porque todo request que chega para a nossa API, ele está batendo aqui e está retornando true, certo? Direto. Então ele está permitindo, mesmo que se você tiver feito logout, por exemplo, isso é algo que a gente não vai fazer, a gente não consegue invalidar um JWT, certo? A gente não consegue destruir um JWT, a não ser quando a data de validação dele expirou. Aí sim esse token deixa de ser válido. Só que se você tiver feito logout, o seu token ele vai continuar existindo. E mesmo você deslogado, se você bater na API com esse token, ele vai dar válido aqui para você, porque ele vai estar sempre retornando válido true. Então eu sei que nos próximos vídeos a gente vai adicionar o Redis, docanizar ele aqui no nosso master, já tem o Redis, já está docanizado, e a gente salva o token do usuário quando ele se loga lá no Redis, e aí toda vez que ele acessa a API para fazer qualquer coisa, a gente verifica se esse token dele está lá no Redis. Porque é uma boa prática usar o Redis para isso. Ele não é um banco de dados, certo? Mas ele serve para você justamente fazer consultas muito rápido, porque ele guarda as coisas tudo em memória, no formato chave e valor. E aí, quando você tá com a chave, tá com a propriedade, como se fosse um identificador, você vai buscar no Redis e retorna muito rápido, certo? Diferente de um banco de dados, que de fato é para persistir dados, o banco de dados você salva realmente dados que é para salvar, para cadastro de usuários, relatórios de pagamentos, enfim, banco de dados é para gravar dados. O Redis, nesse caso, ele não é um lugar para persistir dados, ele não é um lugar confiável para você armazenar seus dados. A gente faz ali, é dado temporário, justamente porque o acesso é muito rápido e já existe o banco de dados para armazenar dados. Então, por exemplo, no Redis, vamos dizer que você tem uma estrutura complexa do seu banco, vamos dizer uma query. Você vai lá, um banco relacional, mesmo o MongoDB, a gente tem registro em vários documentos, em várias tabelas, tem uma query custosa para retornar vários dados ao mesmo tempo. A gente pega todo esse dado já processado e salva no Redis como valor, e esse valor vai ter a chave. Então quando a gente for pegar esse valor no Redis, é só a gente ter a chave, que ele já vai retornar todo esse valor que está em memória processado, ao invés de você ficar indo toda hora no banco, fazer todo aquele processamento de novo de queries, de relacionamentos e tal. E aí voltando aqui no Redis, como é que funciona aqui o login logout, só dando um tapinha aqui, certo? Quando a gente for fazer o logout, não tem como invalidar o JWT, então o JWT dele vai ser válido até que expire a data que a gente coloque para expirar. O que a gente faz é o seguinte, quando ele faz o logout, a gente cria uma chave no Redis de blacklist e bota o token do usuário. Então toda vez que ele acessar algum endpoint da nossa API, a gente verifica se esse token dele não está lá na blacklist do Redis, e aí se tiver, aqui vai retornar false, ok? Então vamos só dar uma olhada aqui no nosso master, como é que tá. Eu já fui relembrando algumas coisas antes de gravar o vídeo. Eu ainda não clonei ele, ainda tem que rodar ele, vou atualizar as dependências, vou fazer várias coisas. Mas, por exemplo, eu tô até aqui, ó, é o mesmo arquivo, eu vim pro master. Agora o meu validate, ó, eu primeiro verifico se ele não tá lá no blacklist do meu Redis. Então, eu criei aqui esse service, aqui tá como repositories, mas no fim é um service que se comunica de fato com o Redis. Eu criei um repository por cima, o pattern repository de cache. Então, eu só verifico, ó, se a chave, isso aqui é a chave que eu passo, no caso é um blacklist cache prefix, que é um prefixo que eu criei, vai adicionando uma constante, mais o token do usuário. Então se ele tiver lá, significa que ele não pode acessar o que ele está tentando acessar, ou seja, ele está deslogado, ele é um usuário inválido. É isso aqui que a gente faz depois, nos próximos passos aí para validar nossos endpoints. E aqui no source, se eu vir aqui, source não, e da API, Docker Composer, vocês vão ver que o Redis já está aqui, ó. É bem simples, eu só adicionei mais uma propriedade aqui, que é o Redis, além do Mongo e do API, dizendo qual imagem usando, dando um name para o container, dizendo a porta que vai ser acessível, tanto do container quanto para o mundo externo do container, certo? E que ele participa da mesma rede aí da minha API e do meu Mongo, ou seja, eu vou conseguir acessar da minha API esse Redis. Uma coisa que eu posso fazer até isolar essa rede para só que a API tem acesso, e também isolar uma rede só entre Mongo e API, para que o Redis e o Mongo não se comuniquem. Se eu não me engano, eles não precisam se comunicar, porque eles só se comunicam através do intermediário que é a API. E aí outra coisa que eu estava olhando aqui, que eu comecei a fazer
também é fazer um setup de testes, que é aqui. Isso aqui estava bem embrionário, eu ainda basicamente não testei nada, mas como essa aplicação vai começar a evoluir, eu acho justo, e eu quero que seja um projeto open source, que a galera realmente use, eu comecei a pensar que deveria realmente ter testes. Então um dos próximos passos vai ser cobrir de testes tudo que a gente fez até agora, certo? E depois fazer no estilo TDD mesmo, de fazer testando e codando. Então para isso eu utilizei o Ava.js, muita gente não conhece, porque a galera vê muito Jest aí, muito falado na comunidade, até pelos próprios youtubers, vamos dizer assim. Eu gosto muito do Ava.js pela proposta dele ser mais programação funcional, vamos dizer assim. Porque uma coisa que o Jest faz, que é um framework de teste completo, certo? O Ava, ele é vamos dizer, um pequeno test runner, certo? Ele vai rodar nossos testes de fato, ele tem alguns asserts dele mesmo. Ele é bem menor que o Jest. E aí, para utilizar o Ava.js, muitas vezes eu vou precisar adicionar alguns complementos. E vai de gosto de cada um, certo? Ou você prefere o Jest, que já te entrega um mundo ali, ou você vai plugando coisa, usar um test runner, como o Ava.js. A gente pode usar o Chai para fazer a parte de teste mesmo, ali de testar, assim. Porque você tem um test runner, que é o cara que realmente executa seus testes, e aqui quando a gente vê esse t.is, verifica se um valor é booleano, verifica se é igual, verifica se está dentro. O Ava fornece alguns, mas eu posso adicionar um cara chamado Chai que adiciona bem mais opções para você fazer assertions nos seus testes. Você tem, por exemplo, o Sinon, que você pode usar o Sinon ou utilizar algum outro para fazer stub, para fazer spy, para fazer várias coisas. Então eu gosto muito, primeiro desse jeito, certo? Eu consigo customizar as ferramentas que eu quero usar para o teste, não usar o Jest, que já diz tudo que eu preciso fazer, diz tudo que eu preciso usar, na verdade. Uma outra coisa que eu gosto, que eu falei que tem uma pegada mais programação funcional aqui, é porque o Jest ou o Jasmine, eu acho que o Mocha.js também, eles adicionam os describes para vocês, os its, assim, como se fossem variáveis globais, certo? Você não importa o describe, você não importa o it, certo? Ele simplesmente injeta para você como se fosse global. E a gente que tem uma pegada mais de JavaScript programação funcional, vamos dizer assim, isso não é uma boa prática, nem mesmo nos testes. Aqui, por exemplo, para eu fazer o meu teste, tá vendo? Teste, aqui é a mensagem, aqui de fato é o teste. Esse teste aqui, eu importei ele aqui em cima. Muito diferente do Jasmine ou do Jest, que quando você vai usar, ele injeta globalmente para você. Você não importa, igual eu fiz aqui. A gente não importa o describe, a gente não importa o it, a gente não importa o before it, before all. Eles simplesmente são adicionados de forma global para você e você só começa a usar. Eu gosto muito dessa pegada aqui mais funcional, que para você usar você importa antes. Então eu lembro que eu comecei a fazer essa parte aqui de testes e a gente vai começar a escrever esses testes. Eu tô passando aqui rapidamente para vocês as coisas que eu fui lembrando que eu fiz. Aqui a gente utiliza o Rapid.js, a gente tem os handlers, que são os caras que recebem a primeira carga, certo? Depois de passar pelas rotas, é claro. E aí nas rotas tem as validações, tem algumas validações antes de fato chegar nos handlers. Essas validações que acontecem lá nas rotas são através dos middlewares. Então aqui, ó, a gente... Esse handler de login responde lá na rota de login, quando o cara tenta fazer o login. E aí ele bate aqui, ó, eu pego o e-mail, a senha, tento logar ele, certo? Então eu criei um outro lugar aqui para ter toda essa lógica de autenticação. E esse cara aqui, o login, retorna o usuário e o token. E aí com o token dele e o usuário, certo? Eu vou lá e seto no cache. O token do usuário, se não me engano, a chave, isso é no Redis, se não me engano, a chave é o token dele e o seu valor são os dados do usuário. Então no Redis vai estar lá a chave, o token, se eu não me engano, tem que conferir isso, e o valor é os dados do usuário, nome, e-mail, todas essas coisas. E eu respondo ok. Se aqui em algum momento, tanto no setcache quanto no login, se houver algum erro, tipo senha inválida, e-mail inválido, ou algum outro erro, ele vai disparar um erro que vai subir, vai bater aqui nesse meu arquivo, vai bater aqui nesse catch. Então eu gerencio toda essa parte de erros aqui nesse arquivo. Então eu verifico qual é o tipo de erro e eu utilizo o boom para que minha API retorne o erro correto que aconteceu. Por exemplo, e-mail sem inválido, bad implementation erro 500. Só que se essa mensagem aqui, ela não vai para o usuário, porque isso é um erro crítico, certo? Bad implementation é um erro interno do meu software. Isso eu não posso expor para o mundo externo, para o usuário, porque um usuário mal intencionado pode se beneficiar disso e
conseguir fazer alguma malícia aí na nossa aplicação. Então esse erro ao gerar token é o erro que é exposto só para o desenvolvedor da aplicação, vamos dizer assim, nos logs e tal, mas para fora, para a API, é um erro 500. Se o usuário não encontrado, estou retornando no not found e o default é um bad implementation. Bom, vou clonar esse projeto aqui logo, clone, tentar rodar ele. Show, Red API. Vamos ver aqui como é que roda ele. Eu quero atualizar essa imagem aqui do Node, ver os pacotes dele para ver se precisa atualizar. Mas isso são coisas que talvez eu nem faça mostrando no vídeo, porque são coisas simples, certo? Trocar o nome da imagem e tal. Vamos ver aqui. Você quer nomear o arquivo env example para env. Vamos configurar isso logo. Deixa eu abrir aqui o projeto Red API. O projeto está aqui, nossa, nostalgia, rename, vou tirar esse example. Ele fala para gerar o security key através desse comando aqui. Então gerir aqui minha security key. Isso aqui tudo eu explico nas videoaulas antigas. Se você está caindo de paraquedas aqui nessa aula, essa aula número 18, na verdade eu estou relembrando o projeto, executando ele novamente para a gente daí deslanchar, beleza? Então é para eu setar lá minha security key. Security key setada, certo? Então agora, porta 3000, host, mongo, meus usuários do banco. Agora é só executar o Docker Compose. Eu acho que eu tô sem o Docker instalado aqui. Bom, instalei o Docker aqui e o Docker Compose, por isso eu dei uma pausa no vídeo. Acabei me enrolando aqui um pouco, na verdade depois eu tenho que até rever essa instalação, porque eu tô precisando rodar o sudo junto com o Docker, então depois eu tenho que fazer uma configuração aí de usuário para ficar certinho, mas para fins de demonstração aqui para esse vídeo isso é mais importante. Depois aqui nos bastidores eu corrijo minha instalação do Docker. Então eu vou vir aqui executar o comando que está lá no readme, sudo docker compose upd. Vamos ver se esse comando aí é mágico mesmo, realmente bota para funcionar assim de repente. Então a gente vai baixar as imagens, talvez demore um pouco, né? Baixar a imagem do Mongo, aí do Redis, da API, que é a do Node. Lembrando que eu quero atualizar essa versão da API do Node, a imagem do Node para uma versão 12 ou até mesmo a 14, de repente a 14 mesmo, que esse projeto não vai para produção muito cedo, pelo menos não em um projeto real, certo? Pode ir para testes ali para a gente ficar brincando. Mas a princípio não veria problema, por exemplo, em usar a versão 14 que está lá disponível para a gente. Então vai ficar baixando as imagens, que é o comando para rodar os containers, comando para configurar o Mongo. Eu lembro que eu tinha um problema com o usuário, provavelmente é isso aqui. Tem que criar um usuário do banco de dados aí da API. Não lembro se esse aqui é o usuário do banco ou se é do MySQL, do MongoDB de fato. Que uma coisa é o banco, nosso banco, certo? Outra coisa é o banco de dados. Eu acho que esse é da API aqui. Deixa eu ver, create user. Eu logo com o usuário de root, dou create user, boto o usuário e a senha. E o papel dele é só de leitura e escrita. Eu não especifico qual o banco de dados, tá vendo? Então, como user, user é da API. Então esse usuário é pro banco que é da API. Que eu lembro, eu não consigo mais usar o usuário root, por exemplo, para ficar mexendo no meu banco de dados ali, que é o banco da API. Eu precisei criar um usuário para gerenciar ele. Aqui comando de logs, tecnologias, então é basicamente isso. Depois que o nosso container rodar, eu tenho que configurar o banco e provavelmente eu já vou conseguir acessar os endpoints da minha API. Bom, parece que baixou. Compose. Tá, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é rodar um npm install. Calma aí, Node. Aqui tô com a versão 14. Isso é algo até que talvez a gente precise melhorar no projeto. Porque, por exemplo, eu tô com o Docker 14, certo? Todo bando ali quando dá o npm install vai ser a partir do Node 14. Só que o Node que executa a minha aplicação, que é o que tá dentro do container, vai ser o Node acho que 10, certo? Então isso é algo que seria bom a gente botar ali no nosso Trello. Tô pensando em migrar do Trello pro GitHub, ali botar naquela coluna ali das melhorias, certo? Não um bug fix, mas é um improvement, seria uma melhoria para que a versão que execute seja a mesma do bando ali dos pacotes instalados. Eu preciso dar um npm install aqui, talvez até por isso aqui, aparentemente ficou com um problema aqui no meu container do API. Sudo docker compose down. Dá um up nele de novo.
Agora sim, ó, a API tá com state de up. Então agora eu só vou fazer a configuração do banco. Vem aqui, ó, doc exec. Só copiar e colar. Sudo. Acessei o banco. Agora é só criar esse meu usuário aqui. Pronto. Bom, usuário adicionado com sucesso. Eu vou sair. Então agora sim parece que tá ok. O que tudo indica é que se eu bater algum endpoint desse que a gente criou, por exemplo, eu vou tentar criar um usuário aqui. Deixa eu ver, rota de... fazer um post aqui na rota de users. Deixa eu ver qual que é meu use schema, que eu posso passar nome, data de nascimento, doctype. Eu lembro que acho que é só o nome aqui, ó. Nome é obrigatório, e-mail e a senha é obrigatória. Então eu vou tentar fazer um request para cá, para ver se tá criando o nosso usuário. Para isso eu vou usar um Insomnia, o meu nem está configurado, até instalei ele agora aqui no meu Linux Mint. Preciso criar um ambiente aqui, um projeto, certo? Para o API igual tinha nos outros vídeos que vocês vão ver aí, que vocês já assistiram. Eu vou fazer um request aqui, só para correr aqui mesmo, http://localhost, se não me engano na porta 3000, certo? Users, vou fazer um post, create... E aqui meu body vai ser um JSON, certo? Ah, caramba, isso aqui é o nome. Ai, meu Deus. Send. Deixa eu ver os logs aqui. Example. Tá com algum problema aqui no env example. Estranho, porque eu nomeei ele. Já criei o .env. Eu vou fazer uma cópia desse arquivo, colar. Deixar aqui o example também. Decompose down. Deixa eu dar um up. Sudo doclogs falou API. Então, ó, agora criou. Eu tenho que ver agora o porquê esse env example ele foi necessário nesse momento. Eu não lembro. Eu confesso que, tipo, ainda não olhei o projeto direito. Já tem alguns meses, certo? Já deve ter uns 6, 7 meses que eu não pego de fato nesse projeto. Preciso relembrar aqui, olhar direito o código-fonte. Então agora eu recriei o env example, rodei novamente o Docker e aí agora tá rodando. Eu preciso dar uma olhada aqui o porquê. No próximo vídeo já vai estar tudo mais redondinho. Essas questões aqui eu posso explicar melhor para vocês. Durante o vídeo já surgiu algumas pendências que a gente precisa ter. Até a própria versão do Node que eu falei ali, que roda no container, que roda na sua máquina. Vamos ver aqui, ó. Criei meu usuário. Tá certo? Todos os meus containers estão rodando, o meu Redis, o meu banco. Contando que eu posso vir aqui no Hubble3T. Vou criar uma conexão aqui com esse banco que tá rodando lá no container. Já que eu expus a porta, então eu consigo me conectar com ela, já que essa porta está exposta para fora do container. Então o address, se não me engano, é 0000, certo? Direct Connection, daqui é DAPI, Database é DAPI, Username é User, é DAPI. Deixa eu confirmar aqui. É API User. É API User. É API User. Teste aqui. Falhou. Deixa eu ver aqui rapidinho. Sudo docker ps. É 19 aqui, ó. Então aqui a porta que está exposta é 19. Ainda não está rolando. Deixa eu botar aqui pelo localhost. Esse database é esse mesmo. É API. É API User. Não sei se eu digitei certo ali. Ah, aqui ficou errado, sacanagem. Pera aí. Teste, agora sim, tá certinho, salvar, connect, é da API collection user, que eu já consigo ver, ó, o user que eu acabei de criar, que é o Ayrton, programa a bordo, a senha já criptografada. Então aqui meu usuário. E aqui eu posso criar a qualquer momento outro usuário, certo? Send. Calma aí. Send sudo doclogs. É da API. Deu erro na hora de gerar. Que doideira. Parece que tá tentando gerar com IDs iguais. Deixa eu só limpar aqui esse usuário. Delete. Não dá para Insomnia. Criou. Certo. Vou criar aqui um outro. Prog. Ele tá dando um erro na hora de gerar o segundo usuário. Eu não lembro se eu já tinha resolvido isso. Deixa eu ver aqui meu código. Esse é o problema de fazer tudo ao vivo, tá vendo? Que ID ele deveria gerar o ID sempre diferente, obviamente. Eu não sei porque nesse caso ele não gerou. Ele tá dando erro aqui na hora de criar um segundo usuário. Estranho, muito estranho mesmo.
Então é isso, eu vou deixar isso aqui, vou estudar melhor o código que eu fiz, como é que está estruturado o projeto. Aqui no decorrer aqui do ao vivo, certo? Precisei instalar o dock, precisei fazer várias coisas. É assim que eu vou conseguir tocar esse projeto daqui pra frente. Então eu já vou ver quais são os problemas gerados aqui no próximo vídeo. Eu já vou estar corrigindo. E eu mostro a solução, eu comento a solução. Também vou mostrar essa implementação do Redis, é claro, pra gente fazer aí nos próximos vídeos. Bom, então essa é a proposta de como vai ser os vídeos daqui pra frente dessa plataforma, porque do jeito que eu fazia antigamente no início do canal, eu conseguia fazer a gestão disso melhor, de eu codar um tempo antes e preparar o material para essa aula, e aí fazer o passo a passo com vocês, já organizado, sem dar nenhum problema. Mas a verdade é que a vida de desenvolvedor é o tempo inteiro problema, o tempo inteiro tentando resolver problemas como esse que a gente viu aqui nesse vídeo. Então você está vendo o mundo real de um desenvolvedor que, cara, você vai rodar o projeto hoje, amanhã vai acabar dando problema, vai aparecer um erro que nunca apareceu na sua vida, e aí você vai ter que resolver. Nesse caso, esses projetos já estão 7 meses sem mexer nele, tem que ler esse código, tem que ver as melhorias, fazer os upgrades dos pacotes, das dependências. Esse problema é gerado que eu tive agora porque ele está salvando com o mesmo ID. Eu vou ver, eu não lembro se eu já tive esse problema antes, no início da plataforma, quer dizer, quando eu mexia nela de fato. Então tem que ver porque está acontecendo esse problema agora, e eu vou resolver nos próximos vídeos. Aí eu mostro como é que a gente resolveu isso, ou de repente eu lanço isso de alguma outra forma, sem ser através do vídeo em si, através de alguma outra forma de comunicar a vocês, tá certo? Então essa é a proposta agora, porque senão eu não conseguiria pegar nesse projeto, é botar a câmera, filmar, codando ali o momento, ver as coisas que precisam ser feitas para discutir com vocês, sabe? As coisas que precisam ser feitas, botar ali em um lugar, ou no Trello, ou no próprio GitHub, as tarefas que precisam ser executadas. Vocês podem me ajudar a estar fazendo elas, e eu vou também fazendo aqui em tempo real, gravando ali na hora que eu estou fazendo, enfrentando os erros, depois eu edito, posto o vídeo para vocês acompanharem, beleza? Então não se esquecem aí de entrar por esse canal do Telegram que eu criei para eu conseguir comunicar a vocês, porque isso é verdade, assim, isso é um projeto gigante que nem todo mundo vai chegar até o final, só os fortes, vamos dizer assim, vão chegar, que vai estar acompanhando. Então eu preciso que toda vez que eu lanço um vídeo, para que ele tenha um acesso razoável, eu preciso que todo mundo que acompanha esse projeto receba a notificação de que o vídeo foi pro ar. Então, por favor, entre no canal do Telegram, que toda vez que tiver um vídeo novo eu vou comunicar lá. Se vocês quiserem ter alguma discussão, tem alguns lugares. Vocês podem primeiro comentar aqui no canal, vocês podem lançar como issues discussões lá no próprio GitHub da API, certo? Ou mesmo discutir no canal do Programador a Bordo, lá no Telegram. Eu também criei um grupo no Facebook, mas grupo é complicado no Facebook, porque se eu posto, ele vai distribuir para 10% e pode ser que você não receba essa notificação. Então o Telegram é o melhor canal, GitHub, a Issue também é um excelente canal, Comentário, que também é um bom canal. Comentário é mais para você tirar dúvida, certo? Mas para a gente conversar é melhor o Telegram, o Programador a Bordo, as issues do GitHub. Então galera, é isso. Valeu, até a próxima!